César, é isso mesmo, é o juiz entrando em campo para tentar fazer o gol, aliás, nesse caso fez, contra o adversário que ele escolheu, né? Nós vamos começar a provocação com o Leandro Demore. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença. Leandro, é impressionante como você é respeitado, as pessoas têm muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho. Nas nossas redes, as suas participações nas nossas conferências são muito festejadas. Então, eu quero agradecer, você está doando, né, uma parte importante do seu sábado, você que trabalha tanto, né, e tem tantos compromissos, realmente é uma alegria enorme estar aqui. E eu queria, na verdade, complementar essa provocação do início, né, perguntando para você o que mais te assustou no universo de tudo aquilo que você revelou. O trabalho que vocês realizaram, né, na Vaza Jato, um trabalho muito corajoso, acabou, na verdade, dando vida para tudo aquilo que o César Bittencourt, Adriana, Gabi, eu e tantos outros colegas, Cacai, Toron, Tufik, Dora, Podgo, enfim, vem denunciando há muito tempo, né? Há mais de 6, 7, 8 anos, né? O que mais te assustou? E daí a relação que você consegue, na verdade, estabelecer disso com esses vídeos que passaram, né? Juiz entrando em campo, jogando no time do Ministério Público, né? Notadamente, no caso, né, do ex-procurador-chefe Deltan Dallagnol, e tentando monetizar, né, as funções públicas que abraçou. Enfim, por favor, nos brinde com a sua reflexão. Marco, obrigado pelo convite, agradecer mais uma vez o Grupo Prerrogativas, como eu sempre falo, não canso de falar, né, vocês foram apoiadores de primeira hora das reportagens do Intercept, foi muito importante para a gente, né, como um site pequeno, desconhecido para a maior parte da população brasileira, sem o apoio de entidades, de alguma parte importante da imprensa também, e de organizações e grupos como os seus, eu acredito que o Intercept teria sucumbido e teria sido esmagado pelo establishment da época, né? A gente só conseguiu levar o nosso trabalho adiante, e a gente fala já em 103 ou 104 reportagens publicadas, se não me falha a memória, o que é muita coisa, né? Mais de um ano de reportagens publicadas sobre os mais variados assuntos, de palestras, a colaboração ilegal com a Procuradoria da Suíça, etc. e tal. Então, mais uma vez, agradecer o Prerro por ter dado esse apoio para a gente, por continuar dando esse apoio para a gente, que é super importante, né? Nesse meio, que é um meio que nós transitamos por causa do nosso trabalho, mas não é o nosso meio natural, né? Que é o meio jurídico. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Olha, é difícil escolher o que mais me assustou, assim. Eu vou falar de algumas coisas que foram me chamando muita atenção, obviamente negativamente, durante o processo de apuração das reportagens, né? E eu, como jornalista, assim como os meus colegas, né, que fizemos todo esse trabalho, né, um trabalho em grupo, né, já que a gente falou em futebol antes aí, isso é um esporte coletivo, o jornalismo é um esporte coletivo, não é um esporte individual, você não faz nada sozinho, né, então quem fez isso foi a redação do Intercept, que trabalhou de uma maneira muito correta, fazendo jornalismo de alto nível, né, e a gente foi aprendendo ao longo do processo também. Até, Marco, você vai lembrar, poucas semanas atrás eu fui fazer uma live sobre a própria Lava Jato, né, e troquei uns áudios com você. Eu falei, Marco, isso aqui como é que funciona? Como que funciona o processo investigativo criminal do MP? Ele segue as mesmas regras da investigação das polícias? Enfim, a gente todo dia vai aprendendo, né, para quem não tem formação nessa área. Então, cada reportagem para a gente era um aprendizado, porque existiam, obviamente, coisas flagrantemente antiéticas e absolutamente, que nos pareciam absolutamente ilegais, mas às vezes nos detalhes a gente não conseguia pegar o quanto algumas coisas que passavam diante dos nossos olhos eram graves, né? Então a gente foi sempre aprendendo, recorrendo a especialistas, juristas, né? Os melhores do Brasil, falando com pessoas, e a gente foi vendo, pô, isso aqui é escandaloso, né? Às vezes passava na frente da gente alguma coisa que não parecia escandaloso, mas dentro do ordenamento, né, do sistema, era escandaloso. Então, para mim, algumas coisas, entre coisas que me pareceram evidentemente escandalosas, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente publicou uma reportagem sobre, quando eles estavam conversando sobre a Venezuela, por exemplo, aquela reportagem me deixou muito escandalizado. É uma reportagem que não deu muita repercussão perto de várias outras que nós publicamos, né? Mas a gente tem uma reportagem em que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, junto com os procuradores, Carlos Fernando, Doutor Dallagnol e vários outros, eles orquestram o vazamento de informações sigilosas produzidas no Brasil pela Lava Jato, né, e não só em Curitiba, para a oposição venezuelana, com o objetivo de tentar ajudar a derrubar o Maduro. E aí não importa se é o Maduro, se é qualquer outra pessoa, você está tentando interferir na política externa de um outro país. Você é um procurador de primeiro grau. É um negócio completamente escandaloso, né? É escandaloso que não tenha acontecido nada em relação a isso, que a Corregedoria tenha achado isso absolutamente normal.
Eu fico me perguntando que se em vez da Venezuela fosse, por exemplo, já que o pessoal gosta de falar que a Venezuela é uma ditadura, então não vamos entrar nesse debate. Vamos assumir para essa conversa, agora, nesse momento, que a Venezuela é uma ditadura, para nível de argumentação. Então, vamos imaginar que eles tivessem feito isso para derrubar, por exemplo, o governo da Arábia Saudita, que também é uma ditadura, né? Que é apoiado pelo Brasil, que é apoiado pelos Estados Unidos. É uma ditadura, claramente uma ditadura, há muito tempo, há muitos anos, muitos e muitos anos, né? Vocês imaginam o escândalo que seria, né? A crise que seria para o Itamaraty, para o governo brasileiro, se eles estivessem tentando vazar documentação para a oposição da Arábia Saudita, para derrubar o governo da Arábia Saudita, ou para a oposição russa, para derrubar o Putin, sabe? Ou para a oposição de qualquer outro país democrático, da Argentina, do Canadá, qualquer outro lugar. Então não importa se é Venezuela ou não é Venezuela. Isso não entra no cálculo. O que entra no cálculo é pessoas usando do seu poder de investigações que até hoje são sigilosas, que não temos acesso ao motivo pelos quais essas pessoas todas foram investigadas, essas dezenas de milhares de pessoas e empresas, né? Vazando informação para a oposição de um país estrangeiro. E quando um procurador, no meio dessas conversas, alerta para que esse vazamento possa gerar ainda mais caos no país e eventuais mortes, né, o procurador Deltan Dallagnol minimiza, fala, bom, mas isso aí é com eles, isso né, eles têm que decidir isso. Ah, bom, então você joga gasolina no fogo e aí você dá gasolina na mão das pessoas que estão em volta de uma fogueira, mas se elas jogarem no fogo é problema delas. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é de uma hipocrisia, né? É um raciocínio completamente antiético, no mínimo, né? Aconteceu alguma coisa com essas pessoas? Nada, não aconteceu nada. E fora isso, vários outros casos. Vamos lembrar que o Deltan Dallagnol trouxe um pendrive da Suíça ilegalmente, quando ainda não existia a autorização legal para compartilhamento de informação entre os dois países. Acessaram o sistema de propinas da Odebrecht 1 ano antes de ter autorização legal. Isso está tudo registrado, gente. Está tudo, pelo amor de Deus, está tudo absolutamente registrado. Aliás, Leandro, vocês fizeram um trabalho incrível, desculpa interromper, mas é importante. A gente vinha falando sobre isso, eu e a Gabi, o Fabiano, enfim. Vocês fizeram um trabalho muito importante neste específico aspecto em relação às colaborações clandestinas e criminosas celebradas pela força-tarefa sem autorização e aval do governo brasileiro com os governos norte-americanos e suíços, né? Você fez um apontamento importante. O Vladimir Aras, que à época era autoridade do Departamento de Recuperação de Ativos, inclusive alertou o Deltan desse mesmo sentido desse caso da Venezuela. Falou, olha, vocês estão recebendo 16, 17, 18 agentes do FBI que estão trazendo documentos, estão levando documentos sem que isso, digamos, tenha um trâmite oficial. Né? Isso é completamente legal. E ele fala sobre os danos que a gente tem que administrar pelo mérito, né, pelo objetivo, digamos, da força-tarefa. Ele minimiza, né, nessa mesma linha. Exato, foi alertado por um colega no chat, né, e o Deltan até insiste, fala, não, mas fazer por uma via paralela, não lembro exatamente o diálogo, e o Vladimir Aras deixa muito claro, assim, não é que pode, assim, é que não pode. Ele deixa claro, ele pontua isso claramente, não pode, esse é o caminho errado. E para o pessoal que não sabe, a gente fez uma live com a Carol Proner um dia, e a Carol Proner nos alertou sobre isso, né, que é uma especialista nisso também, né, que é uma coisa que eu não sou, que assim, os agentes do FBI, por exemplo, a recuperação de ativos usando a indústria judicial americana para os Estados Unidos é uma indústria de recuperação de dólares para os Estados Unidos, né, é uma indústria nacional. Então, eles viajam o mundo inteiro e agentes do FBI podem conseguir elementos probatórios em países estrangeiros e levar isso para dentro de casa para processar empresas estrangeiras ou americanas nos Estados Unidos para a recuperação de ativos. Isso é legal pela legislação brasileira. O que não é legal pela legislação americana, o que não é legal pela legislação brasileira é agentes externos, seja da Polícia Federal dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, fazerem diligências de investigação aqui dentro do Brasil autonomamente, sem acordo. E foi isso que, no fim das contas, esses caras fizeram. Qualquer conversa com o procurador brasileiro, que eles conseguiram captar um nome, uma dica, qualquer coisa, qualquer frase que tenha sido dita para eles numa reunião, esses caras podem ter levado para dentro dos Estados Unidos e usado, por exemplo, no processo contra a Petrobras, que foi um processo bilionário nos Estados Unidos para restituir dinheiro para os acionistas americanos para descapitalizar uma empresa brasileira. Que tipo de justiça brasileira é essa? A gente está trabalhando para quem? Para que isso serviu, né? Tem um exemplo, e encerro, Marco, para a gente fazer esse início mais curto, para a gente abrir para o debate. No ano passado, quando eu viajei para alguns países para falar sobre a situação do Brasil, estive nos Estados Unidos, estive em Oslo, estive em Paris e na Suíça.
Na Suíça, em Genebra, quando eu falei para um pessoal lá numa livraria, o pessoal falou, poxa, que pena que vocês não publicaram a matéria sobre a colaboração ilegal entre a Procuradoria Suíça e brasileira antes, porque o procurador que fez essa colaboração acaba de ser reeleito, né? Na Suíça, o procurador tem uma eleição para eleger o procurador-geral. Porque se vocês tivessem publicado, a gente tem certeza que ele não teria sido reeleito, porque a matéria fez muito barulho aqui na Suíça, né? Mas ela chegou atrasada. A gente também não sabia desses timings, né? Até porque a Suíça tem problemas muito menores do que o Brasil, para a gente se preocupar com os problemas da Suíça, né? Mas, assim, o que acontece? Esse ano, se não me engano, 2 meses atrás, esse procurador foi afastado, porque ele conversou com uma testemunha durante um processo, no caso da FIFA, e omitiu essa conversa. Depois, quando fez a denúncia. E ele foi afastado, ele não é mais procurador-chefe na Suíça, esse mesmo procurador. Então, veja, existiam indícios fortíssimos que a população local sabia, porque me falaram no dia dessa conversa lá, de que a coisa estava fedendo lá também. Então, não é só a gente olhar os chats e olhar a negativa dos procuradores brasileiros e falar, bom, então são 2 versões. Não, gente, não são 2 versões. Na Suíça também se sabia que a procuradoria agia por baixo dos panos. E está provado agora que ouviu uma testemunha, no caso FIFA, e omitiu a diligência no processo. E por isso foi afastado. Então a coisa é muito maior do que essas pessoas querem fazer crer, né? Eu acredito que agora o doutor Dallagnol tentou uma saída, como diz na minha terra, meter um atestado, né? Tentou uma saída honrosa aí e tal, porque talvez a coisa ia ficar um pouco mais feia do que você sair. Se existem familiares do Dr. Dallagnol doentes, desejo melhoras, né? Não é isso que eu estou falando, não misturem as coisas, mas parece estranho que o Diogo Castor de Matos, que pagou um outdoor em homenagem a eles próprios e não foi julgado pela corregedoria, tenha saído com atestado médico, e parece estranho que agora, de novo, outro procurador saia com atestado médico de um familiar, né? Então, me parece um expediente de saída honrosa quando as coisas não têm mais volta, né? Bom, muito obrigado. Realmente é um privilégio enorme te ouvir, né? A gente tem, né, Adriana, César, nas nossas lives, a gente sempre tem as frases da live, né? E essa é uma delas, com certeza, né? Ele está saindo com atestado, não tem a menor dúvida, né? Nós vamos começar a provocação. Antes de falar com o César, que tem uma experiência muito rica, eu queria ouvir a professora Adriana com esse gancho do Leandro, né?